Então, adivinha quem tava tendo uma pequena crise de ansiedade antes de sair de casa? Então, hoje é sexta-feira, eu tenho bastante coisa pra fazer fora de casa e simplesmente mais cedo eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Então eu pensei, vou fazer o quê? Eu vou gravar, porque quando eu tô gravando sozinha com a câmera, eu vou conversando assim, fingindo que tem alguém me ouvindo e eu não sei porque eu me sinto um pouquinho melhor. Pra quem não sabe, eu me sinto muito desconfortável, muito desconfortável, muito desconfortável em sair na rua e ter que socializar pra outras pessoas, ver pessoas na rua olhando pra mim. É um pouco estranho, eu sei, mas é o que acontece. E eu tenho algumas coisas pra fazer, tem algumas coisas que eu ainda preciso comprar porque acabaram. O Ed foi trabalhar, então não tem mais ninguém pra fazer isso, tem que ser eu. Então eu vou levar vocês comigo hoje para ir na farmácia comprar um remédio, depois eu tenho que passar na academia, mas não pra treinar, isso pra resolver uma burocracia, o que é mais uma coisa que me deixa ansiosa. Tenho que sair pra socializar e resolver um problema, uma burocracia. E depois eu tenho que ir pra rua de Santa Catarina, que pra quem não sabe, é uma rua mega lotada de gente, é uma rua turística aqui no Porto, que eu tenho que passar na loja da Primor, comprar um creme de cabelo, que acabou, eu usei tipo o pouquinho que restava, e um condicionador também pra caixa, porque já acabou e tipo, esses itens acabaram, eu preciso comprar, e eu já adiei demais pra comprar, e agora eu tenho que ir. Então eu vou lá, é isso, venham comigo, me desejem sorte, o dia está lindo hoje, eu não vou pensar muito, eu só vou sair de casa, e é isso. Eu até fiz uma maquiagem assim mais bonitinha, que é para o meu cérebro ir entendendo que eu estou me preparando para sair de casa, então, né, que é assim, pá e tal. Esse aqui é o look de hoje, bem basicão como sempre. Eu coloquei só um corta-vento por cima, porque apesar de estar fazendo sol, o tempo já tá começando a esfriar um pouquinho. O outono já tá chegando e aí, né, tá começando a dar uma esfriada. Mas aí, esse é o look de hoje. Um corta-vento, blusa básica, a lapela que já virou já parte do acessório. E é isso, vamos lá. Vou aproveitar que eu vou sair de casa e vou levar o lixo. Esse daqui é o tamanho do saco de lixo de uma pessoa que evita sair de casa, ó. Tá enorme isso aqui, gigantesco. Chega a dar pesado, mas aí agora vamos aproveitar e parar de procrastinar isso, né? Esse vídeo aqui é pra lembrar que eu peguei as chaves, tá? Isso aqui é a prova de que eu peguei a chave e coloquei dentro da bolsa. Eu peguei chave, a carteira, passaporte, porque nunca se sabe. Peguei a case da lapela também, porque vai que eu preciso guardar, então já tá aqui. Uma garrafinha de água também peguei, porque tá quente e seco e sempre me dá sede no meio do caminho. O que mais? Celular tá na minha mão, que eu tô gravando, então acho que já está tudo. A receita médica pra ela apresentar lá na farmácia é digital por SMS, então eu já deixei o SMS assim fácil, bem em primeiro lugar, pra na hora que chegar lá eu só enviar. Então acho que está tudo. Não tô me esquecendo de nada. Vamos lá! Sair de casa. Nossa, o prédio é feio, viu? Olha. Nossa, e é muito estranho sair assim, porque eu não quero ficar reafirmando a mesma coisa, mas tipo, às vezes quando eu tô muito ansiosa, tenho que sair de casa, parece que todo mundo no mundo tá olhando pra mim, e sendo que não é verdade, entendeu? Sei que eu sou só um NPC na vida das outras pessoas, mas aí o meu cérebro fica o quê? Me sabotando pra parecer que tá todo mundo olhando pra mim, só que não é verdade. Mas então, pessoal, já passei na farmácia, também já aproveitei, já fui logo na academia também pra resolver lá meus BO, consegui resolver mais ou menos. Então, assim, a parte que envolve mais interação social eu já fiz, então esse que é o bom. E olha que legal, você vai chegando perto da Avenida Santa Catarina e olha a multidão de pessoas ali descendo a rua, conseguem ver? Yay, que legal! Comprei tudo que tinha pra comprar e assim, agora é só ir pra casa. Eu sobrevivi. Nossa, a Primor tá lotada de gente, cara, lotada de gente. E não sei se todas as Primores do mundo são assim. Esse layout, onde o teto é feito de LED, é muito, muito, muito claro, muito brilhante, sabe? Você sai de lá com enxaqueca. Parece que tudo da Primor é feito pra sugar sua energia vital, velho. Porque é um lugar pequeno, o teto é de LED, aquela luz branca de LED bem forte e é completamente cheio, velho.
Sempre que eu vou tá sempre muito lotado. Então, assim, é o castigo do monstro ter que comprar alguma coisa na Primor. Mas os preços são bons, por isso que eu continuo indo lá. Que ainda é bem mais em conta comprar lá do que qualquer outra loja de cosméticos. É isso, agora é ir pra casa. Pô, até chegar no final, o sinal já tava vermelho de novo, cara. Que isso? Já tenho passado todo mundo não. Agora o último passeio do dia, eu vou comprar água lá pra casa, porque até isso eu procrastinei pra não ter que sair de casa. Deixei de comprar minhas coisas, deixei de levar o lixo, deixei até de comprar água. Ontem a água acabou e eu tô indo comprar só hoje, porque eu admito que procrastinei até o máximo. Mas agora eu já tô indo lá comprar logo 2 galões de água. Bom, cheguei em casa agora e assim, talvez tenha sido bom ter saído de casa. Lá vem a rainha do óbvio dizer o óbvio. E assim, eu posso dizer por mim, eu já tô muito mais leve do que no começo desse vídeo. Porque assim, quando eu tenho que fazer situações simples, situações sociais, tipo, vou numa consulta, ou então tenho que resolver alguma burocracia, ou então, sei lá, eu tenho que ir no mercado comprar coisas, como foi hoje. Em algumas vezes eu começo a me sentir muito tensa e muito ansiosa em ter que sair de casa. E assim, eu não sei o motivo. Vocês vão achar que eu sou maluca, mas assim, cara, eu não sei como explicar direito. Eu sei que é uma sensação muito desconfortável. Eu realmente não quero sair de casa. Cheguei num nível que eu tava procrastinando até comprar água, como vocês puderam ver aí. Eu tava deixando de ir no mercadinho só comprar água. E levar o lixo, por exemplo, que ia ficar aqui acumulando. Mas então hoje eu fui, resolvi as coisas que eu tinha que resolver. Só que aí são coisas que têm que ser feitas. E, por exemplo, o Ed, ele não consegue ir sempre porque ele tá no trabalho. E como eu tô em casa, eu posso muito bem ir. E assim, por exemplo, agora eu tô sozinha porque ele tá trabalhando. E antes de sair, eu ainda tava sozinha e eu comecei a me sentir ansiosa. E eu acho que quando vem esses pensamentos, é muito difícil você ficar sozinho em casa, sabe? É melhor evitar. Então eu pensei o quê? Ultimamente, tenho me sentido à vontade em conversar sozinha com uma câmera. Então eu vou gravar um vlog. E foi o que eu fiz. Estou gravando aqui esse vlog de hoje. Então eu peguei a câmera pra conversar e cá estou. Então eu saí de casa, fui na farmácia, fui resolver o BO que deu na academia, fui na Primor, que tava lá lotado de gente, como vocês viram. E assim, coisas simples, por exemplo, logo quando eu saí de casa e comecei a filmar, veio uma garota, uma turista, ela falava espanhol, e ela veio me pedir pra tirar uma fotografia dela. E a rua tava muito cheia, tava tipo cheia de turistas passando, e eu tentava tirar a foto dela e toda hora passava um monte de gente, e aí a gente ria da situação, e ela ficava brincando, tipo, não passa nada, estás bien, muitíssimas gracias, está perfeito. Então, assim, só essa minha ação deixou a situação mais leve, sabe? Então, eu pude seguir com a minha jornada, assim, me sentindo um pouco mais leve e menos tensa. Eu sei que são coisas simples, mas faz uma grande diferença. E agora, quando eu tava voltando pra casa, eu deixei pra comprar água por último, porque eu trago o galão de água que é pesado, né? Então, não vou ficar andando pra lá e pra cá. E no percurso, entre esse mercadinho onde eu comprei a água e a minha casa, no meio do trajeto fica o restaurante onde eu trabalhava. Então, quando eu tô chegando perto do restaurante, eu vi 2 colegas meus que trabalham lá. Eles estavam na pausa do descanso. E aí eu parei pra falar com eles, pra gente botar o papo em dia e tudo mais. E assim, foi uma conversa muito da hora, velho. São pessoas que deixam o clima mais leve, entendeu? E aí eu vou mostrar pra vocês os galões de água que eu tava carregando, só pra vocês terem uma ideia. Tava carregando 2 galões de água assim, pesadíssimos. Tem 6 litros cada um. E aí um desses meus colegas falou, não, entra lá no restaurante pra falar com o pessoal, eles vão gostar de te ver, não sei o quê. E eu pensei, não, mas eu tô com esses galões de água, eu vou entrar no restaurante com esses galões de água, nada a ver, vou atrapalhar o pessoal que tá trabalhando, eu pensei, né. E aí ele foi lá, me ajudou, pegou o galão, entrou pra cozinha, me mostrou pra equipe toda, só pra poder entrar lá pra cozinha e conversar com a antiga equipe. Foi muito bom, velho. E é isso que eu queria dizer, essas coisas simples, sabe? Esses atos simples de ter essas interações que deixam a situação mais leve. Inclusive, esse lugar onde eu trabalhei foi um que eu posso dizer que teve a equipe mais tranquila, a melhor equipe onde eu já trabalhei, de verdade, assim. E foi muito bom rever eles. E o mais engraçado é que o cara que fez isso, né, o chefe de cozinha, o Thiago, um abraço pro Thiago. Não sei se ele vai ver esse vídeo, provavelmente não. Sem nem saber, ele fez esse ato, assim, de bondade, entendeu? Num dia que eu mais tava querendo evitar contato social, velho. No dia que eu tava mais mal. E assim, o simples fato de socializar com o pessoal já me fez um bem danado. Já me fez sair assim com um sorriso no rosto, dei umas risadas. E eu sei que eu preciso fazer isso mais vezes. E às vezes eu me dou uma autossabotada e prefiro ficar em casa, sabe? Mas eu queria falar era isso, véi. Às vezes você tá aí conversando com alguém e você nem sabe o bem que você tá fazendo pra essa pessoa, entendeu? Você não sabe como é que tá a vida da pessoa, você não sabe se a pessoa tá passando por um perrengue, se ela tá bem, se tá mal. Por isso que eu não gosto de julgar ninguém, véi. Quando eu tô conversando com alguém, sabe? Eu não gosto de julgar a situação das pessoas. Eu quero que todo mundo fique de boa.
boa. Isso desde a época da escola, sabe? Eu tô estudando com alguém, tô trabalhando com alguém, eu quero que essa pessoa fique de boa, eu quero que a nossa relação seja de boa, mesmo de amizade, de colega que seja. Só quero paz e quero que as pessoas fiquem em paz também. Nossa, que papo de maluca. Mas é isso. Foi bom ter saído de casa. E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Primor. Só o básico, tá, gente? Nada de impressionante, não. Acabou o condicionador, né? Então eu comprei um condicionador gigantesco, que é essa marca que eu não conheço, mas que eu já usei aqui em Portugal. Chama Herbal. E é pra cachos ou para risos. Então eu já tava usando o shampoo dessa mesma marca e agora eu comprei o condicionador. E o que eu mais gosto dessa marca é que vem 750 ml. Se adaptou bem ao meu cabelo cacheado e custa apenas 3,75 €. Normalmente os preços pra produtos de cabelo é tipo você comprar um produto desse tamanho e paga, sei lá, 5 € num desse. Olha a diferença de tamanho, entendeu? Na verdade, essa marca também tem pra vários tipos de cabelo. Eu tô usando essa linha que é pra cabelo cacheado. E tem ido bem. Agora ele tá um pouquinho frisado porque tinha acabado o creme de cabelo, então eu passei bem pouco. E pensando nisso, que eu também comprei um creme de cabelo. Esse já foi um pouquinho mais caro. Eu não conheço essa marca, mas eu fui na Primor procurar essa daqui. Vem 340 gramas, é tipo um leave-in, como vocês viram aí. Eu, na verdade, queria procurar um creme de cabelo da Scala, ou um leave-in da Scala, porque eu adoro a marca da Scala, ou da Sal Online, eu acho que pra cachos são muito, muito boas. E por incrível que pareça, eu não encontrei na Primor. Sempre tem, dessa vez, só porque eu fui lá, na minha vez não tinha. Essa daqui custou 7,95, já foi um pouquinho mais caro. Parece bom, eu dei uma pesquisada pelos arredores da Primor, e assim, eu queria uma vasilha de creme que fosse grande, e eu tive dificuldade de encontrar. A maioria que eu encontro é desse tamanico aqui, e isso não dura muito tempo, porque quem tem cabelo cacheado usa muito creme, velho. Então eu precisava de um potão gigante. Infelizmente não encontrei na Primor, como imaginei. E pra finalizar as comprinhas, eu no meu desespero comprei aqui um sabonete de malaleuca, porque dizem que ele é antibactericida e dizem que ele é muito bom pra espinhas. Vocês não conseguem ver aqui porque eu tô com maquiagem e a luz tá muito boa mesmo, mas eu tenho muitos cravinhos, muitas espinhas e já tentei todo tipo de skincare, inclusive hoje eu acho que eu vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna de skincare. Então eu já tô fazendo dieta, já mudei minha alimentação, já fiz de tudo e as espinhas continuam voltando. Então minha última tentativa vai ser esse sabonete aqui, que ele parece ser tiro e queda. É cheirosinho, pelo menos. Mas então é isso. Vou já exportar esses vídeos todos que eu fiz de hoje pra editar. Já volto. Então, eu fiz só esse cafezinho aqui, enquanto o meu celular exporta os vídeos pro PC, ele tá aqui carregando agora pelo cabo. Eu queria aproveitar pra falar sobre uma coisinha. Vocês lembram um vlog que eu fiz com o Ed, indo na FNAC comprar livros? Então, vocês lembram um livro que eu comprei? Eu comprei esse livrinho aqui, Um Gato em Tóquio. Ainda não terminei o livro, por motivos de procrastinação. E também porque, como eu falei naquele vídeo, eu perdi o hábito de leitura. E você sabe que quando a pessoa perde o hábito de ler, pra voltar é muito difícil, né? Voltar a ter gosto de novo. Quando eu era mais nova, assim, adolescente, eu adorava ler. E agora eu tô tentando voltar, por isso que eu comprei esse livro. E assim, eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por gatinhos. Qualquer bichinho, na verdade, mas gatinho, assim, é o meu ponto mais fraco. E esse livro tá me conquistando muito, porque eu cheguei num capítulo dele e é só a narrativa da vida do gatinho. E eu fico lendo, assim, eu fico feliz, fico me entretendo, porque é a vida de um gatinho, velho. Eu não sei como vai terminar esse livro. Pra resumir bem, sem dar muito spoiler, até porque eu ainda não terminei o livro, não tô nem na metade ainda. O livro começa falando sobre um tatuador muito famoso que tem na cidade de Tóquio. Ele recebe uma menina, uma cliente, ela quer tatuar a cidade inteira de Tóquio nas costas, mas ela só pede uma coisa, que não tenha a presença de nenhum ser humano na tatuagem. Tem que ser a cidade inteira de Tóquio, mas não pode ter nenhum ser humano. Só que ele não resiste a tatuar um gatinho na cidade de Tóquio. Ele tatua esse gatinho perto da estátua de Hachiko, aquela estátua do cachorro, sabe? E beleza, ele deixa lá a tatuagem, a menina não sabe, até porque ela falou, olha, eu confio no seu trabalho, você é o tatuador mais incrível que tem na cidade, então pode tatuar aí do jeito que você achar que vai ficar melhor, só não pode ter ser humano. E aí, beleza, ele pegou, tatuou, tava lá fazendo tatuagem, tatuou lá o gatinho. Quando foi na próxima sessão, já em outro dia, ele foi lá continuar a tatuagem, olhou pra onde ele tinha tatuado o gato, e o gato não tava mais lá. Tava em outro canto da tatuagem, não tava mais próximo da estátua de Hachiko, tava em outro canto. E aí ele achou, tá, eu devo ter me enganado, ok, beleza, eu devo estar maluco. E aí na outra sessão, o gato também não tava mais lá. E na próxima sessão, o gato já tava num lugar diferente, e diferente, diferente. E esse cara começa a ficar meio maluco, e eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, porque pode ser spoiler, né, caso você queira ler o livro. Mas é um livro muito bom. E aí chega um momento desse primeiro capítulo que dá uma cortada na história do tatuador com essa menina. Parte pra história de um gato de rua que tá acompanhando um morador de rua. E aí começa a narrar a história inteira desse gatinho e a história do morador de rua também. Enfim, muitas coisas. E eu não sei por que motivo que ler a vida desse gatinho tá me
aprendendo muito e agora a todo momento eu quero parar pra ler esse livro e às vezes eu não tenho tempo pra ler. E eu acho que agora eu finalmente consegui engatar em gostar de ler livros. O segredo era esse, era só eu encontrar um livro de gato. Agora o próximo livro que eu for ter que comprar vai ter que ser sobre gatinhos, velho. Eu acho que enquanto o PC aqui tá exportando os vídeos, eu vou até aproveitar pra ler um pouquinho, pra ver se dá tempo. Então, era isso. Só queria falar um pouquinho aqui sobre o livro. One eternity later. Oi, boa noite, grupo. Então, agora eu já tomei o meu banho, como vocês podem ver. Vou fazer agora minha rotina de skincarezinha pra poder dormir. Sigo na saga de me livrar dessas manchinhas aqui, como vocês podem ver. Tem algumas manchas, sempre tive. Manchas no rosto, algumas espinhas também. Tem dias que tá bem mais calmo, tipo hoje. E tem outros dias que tá mais cheio de espinha e de manchas e de cravo e oleosidade e tudo mais. Normalmente quando eu tô de TPM. Mas então, sigo na rotina. Eu já fui várias vezes no dermatologista lá no Brasil. Só que eu não conseguia manter nenhum tratamento. Por quê? Dermatologista, vocês sabem que passa produto caro. E aqui é um pouquinho mais acessível. Então tô tentando seguir mais ou menos o que a dermatologista passou pra mim. Que é usar um tônico, é lavar o rosto pelo menos 3 vezes ao dia, com um sabonete apropriado pro seu tipo de pele e tudo mais. Hidratar a pele, independente se sua pele for oleosa ou não. Um dos principais fatores da nossa pele ficar oleosa é o fato dela estar ressecada. Ela vê que a sua pele tá faltando água, tá faltando hidratação, e aí você fica com o rosto oleoso. Isso aí é a sua pele tentando sobreviver quando ela tá muito seca. Então, por exemplo, agora eu saí do banho, lavei o meu rosto, tô com a pele bem sequinha, mas eu vou fazer o quê? Vou tratar e vou hidratar ela. O que eu faço? Pra começo de conversa, eu passo um tônico. Esse daqui eu também comprei na Primor, até que é bom. É um tônicozinho de pepino, bem básico. Então, sempre depois de passar maquiagem, quando eu lavo o rosto, eu faço uma segunda limpeza, que é com água micelar ou com tônico. No caso, eu tô usando tônico. E aí, depois de limpar o rosto e pescoço, o próximo passo, né, depois da limpeza e do tônico, seria o tratamento, né? Você pode usar sérum, cremes e tudo mais. E aí que vem o ponto que eu queria chegar. Tem uma marca que eu não conseguia comprar no Brasil por ser muito caro, que é a The Ordinary. Assim, eu realmente tô achando bom. Não tá sendo extraordinário na minha pele, mas eu realmente tô vendo algum resultado. Essa daqui, eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu tenho e que eu tenho que fazer todo um cronograma pra poder usar. Então, uso esses 3 aqui. Olha só, não sei se tá focando. O que eu mais uso é o ácido glicólico. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque senão não vai dar certo. Eu sou ceguinha. Ele age mais como um esfoliante no rosto. Então, assim, eu não passo todos os dias. Quando a pele tá precisando mesmo, é tipo 2, 3 vezes na semana. Depois eu passo hidratante e é isso, fechou. Eu uso também o ácido azelaico, esse daqui. Que o ácido azelaico, a minha dermatologista passou pra mim, só que ela me passou um outro gel com ácido azelaico, que é o Azelan. O Azelan foi muito bom pra minha pele, porém aqui em Portugal eu não encontro nas farmácias e quando encontro ele só precisa de receita, então eu teria que ir numa dermatologista aqui em Portugal pra conseguir a receita, e outra burocracia. Porém, tem o da The Ordinary, que é ácido azelaico, numa porcentagem assim menor do que ela me passou. Esse daqui é só 10%. Ácido azelaico, pra quem não sabe, é pra clarear mancha. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com luz solar, usar somente à noite. Todos esses 3 aqui são químicos que não devem ser usados durante o dia. Não tem nenhum contato de exposição solar sem estar protegida, pelo amor de Deus. Então, hoje eu vou usar esse, inclusive, vou passar a noite, depois vou hidratar. E por último, eu tenho o Peeling Solution. Esse daqui é o mais agressivo de todos os 3. Eu quase nunca uso. Quando eu comprei, eu tava usando uma vez por semana, só pra vocês terem ideia. Eu não uso ele misturado com mais nenhum outro desses. Passo ele, deixo agir menos de 10 minutos e depois enxago a pele e passo hidratante pra acalmar e só. É só mesmo quando eu vejo que minha pele tá precisando bastante. Hoje eu vou usar o ácido azelaico. Na noite anterior, eu não usei ácido azelaico porque eu sabia que eu ia me expor bastante ao sol hoje, que eu ia na rua fazer várias coisas, então não passei. Depois deixo agir aqui um pouquinho, né? E depois eu passo só o hidratante pra dormir. Passo esse creme pra noite, que é de óleo de argão e aloe vera. E também hidratante corporal de chá verde e no pingo doce. E os dois são muito cheirosinhos. E prontinho, a rotina é essa. Esqueci também que eu passo um lip balm, só pra dar aquela hidratada nos lábios. Prontinho, essa rotina de skincare de hoje, bem básica. Eu vou jantar agora, depois vou dar uma arrumada nas coisas, esperar o Ed chegar. Hoje ele deve sair do trabalho meia-noite só. Então vou aproveitar pra adiantar meu livro, porque eu tô doida pra terminar logo esse livro, eu não tenho ideia. Então é isso, com licença. 12 seconds later. Boa noite. Boa noite. O que você acha sobre o novo Flash do Mercadona? Você acabou de chegar do trabalho, você vai falar sobre isso? Sim. Você nem sabe o que eu tava falando no meu vídeo agora. Ah, tava falando sobre o Mercadona. Não tava. Que a malta jovem botando nas cabeças pra baixo pra copular. Eu realmente não tenho opinião sobre isso. Qual a sua opinião sobre isso? Na minha época era cinema e eu rápido. Abre a boca, ela fala merda, é impressionante. Deixem like. É like.